Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, nessa primeira leitura da carta de São Pedro, fala que os profetas já falavam de quem? Da morte e ressurreição de Cristo. E que essa graça estava sendo proclamada agora pelos apóstolos. Os profetas falaram não para eles, mas para aquela geração. E a nossa geração agora, pós paixão, morte e ressurreição, é a geração da graça. Nós temos tudo na mão, tudo. E nós não valorizamos o que temos. Era para estar isso aqui lotado. Se alguém soubesse o que é a Santa Missa, o que sai desse altar de graça, se alguém soubesse o que é o inferno. Os pastorinhos, quando viram o inferno, São Francisco de Fátima, quando viu as almas mergulhadas nas chamas, ele não parava de fazer penitência, de oração, queria participar de todas as missas. E nós não temos consciência, né? É como aquele rico que morreu junto com Lázaro. Deixa eu ir lá, porque se eu aparecer, meus irmãos não vêm para cá, né? Mas ninguém atenta à quantidade de graça que nós temos nos sacramentos que eles não tiveram. Eles não tinham Eucaristia antes de Cristo, foi tudo agora. Nós temos tudo, nós temos confissão, a Eucaristia, tanta coisa. E a gente não valoriza às vezes, fica apegado ao mundo. Gente, esse mundo não está com nada. Só de velório que a gente participou, que teve agora esses dias, que eu não pude nem participar por causa da dengue, foram vários velórios, né? Ontem teve uma de uma mãe jovem, quem que esperava uma mãe jovem daquela, de uma hora para outra, que fosse... Quem somos nós, né? Acabei de falar com a Santiago que a dengue, um mosquitinho daquele, faz um estrago, né? E olha que em mim o estrago não foi tão grande, né? Poderia ser hemorrágica, e já era, ou estava sequelado, ou estava morto. Pronto, acabou. Aí eu estava com minha fazenda de soja, de 2.000 alqueires, a minha Dodge Ram, e aí? E aí? Aí ia adiantar a Dodge Ram? Os 2.000 alqueires de soja? Às vezes, de repente, punha lá na hora das plaquetas, né? Ó, tem Dodge Ram, tem 2.000 alqueires de terra. Será que as plaquetas iam parar de baixar? Gente, pelo amor de Deus, não se iluda. E são vários jovens morrendo com dengue hemorrágica. Nem uma picadinha. Já era. Uma picadinha. Eu celebrava as missas à noite, porque eu ficava esperando o último minuto. 11 horas da noite, o André deixava tudo preparado. Cada movimento do meu braço,
para eu celebrar a missa era como se fosse um calvário. Para celebrar a missa. Uma fraqueza, uma dor. E eu oferecia aquela missa, falava, Senhor, agora eu não vou conseguir ficar em pé. E vai. Para celebrar uma missa. Né? Para celebrar uma missa. Era sempre nos últimos minutos do dia, né? Eu ia enrolando, ficava deitado, aquela moleza, falava, agora não dá, 11 horas da noite, se eu não celebrar agora, né? Mas você não dava conta nem de mexer direito. Cada movimento era um calvário. Cada movimento é um calvário, né? Ainda no meio de tanta coisa, de evento, eu tive casamento em Goiânia, que estava marcado desde o ano passado. Um casamento, eu pedia a força do Espírito Santo para eu celebrar esse casamento. O menino fazia questão que fosse eu, lá em Goiânia. Aquela suando frio, né? Meu Deus do céu, mas será que a gente não acorda? Tem alguém que se ilude ainda? Pelo amor de Deus! Tem que ficar gritando. Eu acho que eu vou mandar fazer um carro de som. Falar assim, não se iludam, Iporá. Acorda, né? Vá buscar graça enquanto está derramando essa monte de graça que derrama aqui e ninguém busca. Meu Deus do céu. E no Evangelho nós temos aí, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Temos jovens aqui, jovens, não deixa tudo. Quem tiver um coração aí aberto ao chamado de Deus, não tem coisa melhor. Em verdade, vos digo, tem deixado casa, irmãos e irmãs, receberá muito mais. Quando eu estava com dengue, minha mãe ficava assim, vem para cá para eu cuidar de você. Aqui eu era cuidado por 3 médicos vinham na minha casa, a Santiele quase todos os dias fazendo soro. Onde que eu ia ter isso? A minha mãe não ia dar conta de fazer isso. Meu pai não ia dar conta de fazer isso. O que Deus dá é infinitamente maior do que qualquer coisa. Às vezes ela ficava brava, mãe, mas o que eu tenho aqui, né? Ninguém vai fazer isso aí. Ninguém vai fazer. Então o que Deus dá é muito mais quando você se entrega, né? Quando você se entrega à vontade de Deus. Isso é claro na comunidade, é claro. As pessoas com maior capacidade se doam para você. E isso, por mais que uma família tenha uma boa vontade, como a minha tinha, mas eles nunca conseguiriam fazer o que foi feito de suporte aqui. Simplesmente porque Deus põe tudo para todo mundo para ajudar, né? E as pessoas que têm mais capacidade ajudam naquele momento. Ponto. Isso é muito claro, né? Muito claro que quando você deixa Deus, ó, Deus me livre, deixa algo seu da sua família por amor a Deus, Deus não te deixa, Deus te cuida. Claro, passa pelas dificuldades, passa. Era a leitura de ontem, é importante que você fique um tempo em provações, não é isso? Embora seja necessário que agora fiqueis algum tempo aflitos. Calma. Por causa das várias provações. Mas é importante, são importantes as provações. Desse modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira. É importante que tenha aprovação para que a minha fé seja provada como verdadeira. Como assim? É importante acontecer tudo que aconteceu? Eu vi as pessoas que me ajudavam para mostrar que esse evangelho não é uma brincadeirinha, não é só uma teoria. E quando você deixa pai, mãe, casa, irmão, Deus dá muito mais, né? Então é importante, se eu não tivesse visto isso, eu não teria isso na carne, né? Na carne. Era importante essa doença no meio dos eventos para eu ver a fraqueza, porque você começa a achar que você é forte, que você consegue tudo. Você não dá conta, que você é um nada, que você não é capaz, por qualquer coisinha você se torna um Zé Ninguém. E não interessa a conta bancária, não interessa. Nada, né? Então é importante isso também. É importante você entender que você está nas mãos de Deus para sobreviver. Quando eu vi as plaquetas descendo para 50 mil, eu falei, agora ou vai ou racha, né? Se desceu muito, pode ser que até vire hemorrágica.
Quem é que vai saber? Só Deus. É importante que eu passe por isso para entender que eu estou nas mãos de Deus. Para que se um dia, vai que daqui a uns tempos, a gente não vale nada, começa a se iludir com alguma coisinha desse mundo aqui. Eu acho difícil, não é possível, né? Porque o que Deus já mostrou por A mais B, que esse mundo não está com nada. Quando eu digo o mundo não está com nada, sem Deus, né? Quando você usa tudo do mundo para ir para o céu, tudo bem. Mas quando você usa o mundo por ele em si, é uma perda de tempo do tamanho do mundo. Eu sinto muito. Basta vocês verem os últimos capítulos das novelas das pessoas que são as bambambãs. Olha os últimos capítulos deles, da família deles, para vocês virem que desgraça que é. Basta assistir os últimos capítulos, né? Porque só fica no meio do capítulo, na hora que está tudo ok. E depois, na hora do vamos ver, que não tem mais a graça, porque não adianta mais recorrer a essa graça que vocês têm frequentemente, nós temos, né? Pensa, por mais fraco que eu estava, eu tinha a Eucaristia ali, que eu mesmo poderia celebrar, né? A hóstia, que eu podia comungar. Eu comungava e pedia a graça. Quanto mais você se entrega, mais você tem acesso a coisas da graça extraordinária. Mas, infelizmente, a gente tem que ficar gritando, porque muita gente não persevera. Eu não sei quantos de vocês estarão aqui daqui a 20 anos. Quantos que vão se iludir com essa rebiboca, com qualquer coisinha desse mundo que vai impedir de vocês virem buscar a graça? Quantos será? Vão deixar de participar da missa diária? Vão deixar de rezar o rosário, de fazer a adoração? Quantos? Não sei, mas vai acontecer. Muitos de vocês vão abandonar essa graça, que tem essa promessa extraordinária, para viver um monte de coisa aqui desse mundo que não leva a nada. Nada. Não leva a nada, né? Meditem um pouco. Não é preciso não ficar doente nenhuma vez assim. Tanto que a gente não está com nada. Medita, por favor, gente. Façam caridade, o rápido. Rezem, né? Sejam caridosos. Recebi agora o testemunho muito bonito do noivo que eu casei em Goiânia. Muito bonito. Ele me escreveu um texto que realmente motiva a gente. Valeu a pena todo o esforço. Um padre me levou, né? Olha que bonito. Um padre me levou para celebrar o casamento. E uma coisa que me marcou muito é que teve uma hora que me deu uma branqueira lá. Eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar nesse casamento. E sabe o que eu fiz? Eu falei, vem Espírito Santo. Eu não tenho força nem para celebrar o casamento. Vem Espírito Santo. Eu não só celebrei o casamento, como parte da volta de Goiânia foi eu que dirigi. Tamanha força que foi infusa. Naquela hora. O padre Geraldo tinha me dado um mel daquela Nossa Senhora do Mel, sabe? Falou assim, toma o mel. Aí eu lembrei do mel e falei, mãezinha, a senhora é a esposa do Espírito. Eu vou invocar o Espírito, não é? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. A força veio do alto. Deus quis mostrar que eu sou dependente da força do alto. Que eu sem Ele não tenho mais espaço nesse mundo. Eu sou dependente dele para tudo, não é? Para tudo. Sem a graça, não dou um passo. É isso que Ele quis mostrar. E subiu uma força do nada. Consegui celebrar, ainda vim dirigindo uma parte do caminho, com aquela força. Depois voltei uma fraqueza de novo. Mas na hora que eu invoquei o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, transforma essa coisa fraca aqui no seu servo, né? Então, fica aí, um monte de sinais para que todo mundo acorde. Não fique pensando que as coisas da igreja são coisinhas. Tem muita gente que vem assim como se fosse, estou lá, vou lá na missinha, né? Na missinha. Não, eu vou na academia, segunda, terça e quarta. Na quinta-feira eu vou lá na missinha, na missa. Eu gosto da missinha. Pelo amor de Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Não brinquem com Deus.
Não brinquem com Deus.